Deus, eu estava na dúvida isso, porque às vezes a gente foi pregado isso ontem lá na igreja. E só que mediante o culto aqui na rádio, como ele foi decorrendo, Deus vai testificando aquilo. E quando eu falei para ele não sabia qual seria a palavra que eu ia ler. É de Deus. Eu pedi para ele, falei assim, Deus está mandando eu falar sobre o soldado ferido. Só isso que eu falei para ele. E ele veio com esta palavra de a pessoa estar impedindo. Olha só, por que você não pode impedir e nem julgar o caído, aquele que está caído. Eu vou ler para você aqui. Está em Judas. Em Judas, deixa eu ver aqui. Judas 1:9, está escrito assim a palavra do Senhor. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo em disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Meu Deus. Esta palavra vem de encontro com o que o pastor está dizendo. Esta palavra é uma palavra que às vezes eu e você, quando tem um irmão caído, um irmão ferido, um soldado ferido, eu estou arrepiando aqui através desta palavra. Deus testificou desta palavra hoje aqui. Eu não ia ler ela, eu tinha separado a outra, até marcado aqui, ó. Estava marcado para me ler, mas Deus testifica aquilo que você tem que fazer. E eu não posso correr da palavra, porque quando Deus manda fazer, faça. E hoje eu venho aqui te dizer, para quando você vê um pastor caído, um irmão caído, você vai ter que entender que o Espírito Santo de Deus, quando Saul, ele foi ungido a rei, ele recebeu o Espírito Santo de Deus na vida de Saul. Ele, quando Samuel falou para ele: você vai encontrar uma turma de profeta, uma turma de levita, e você vai profetizar. E quando ele encontrou esse povo na cidade, ele entrou no meio e começou a louvar, e ele profetizou, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre Saul. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Saul, Saul recebeu a autoridade e o Espírito Santo de Deus. E aí vem a autoridade aqui, quando o anjo Miguel desceu na terra para lutar contra o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não profetizou palavras ruins e nem malditas sobre aquele que morava no céu e era poderoso lá no céu, ele tinha poder lá no céu. E quando ele desceu para a terra, ele perdeu o Espírito Santo, mas ele não perdeu a autoridade. Ele não perdeu a autoridade, porque o Miguel deixou bem claro: eu não posso te dizer maldição contra ti, mas o meu Deus, o Todo-Poderoso, pode, mas eu não. E assim é para mim e para você. Quando você vê um pastor, quando você vê um diácono, quando você vê um missionário, quando você vê um levita caído, vai lá e estende a mão para ele, porque ele pode ter perdido o Espírito Santo, mas o poder dele está sobre ele. E se você tocar, a autoridade dele pode sobrevir sobre a tua vida. Quando a gente vai de encontro com estas pessoas, falando mal, tentando afundar mais aquilo que o pastor estava dizendo, você que está impedindo, você que não quer, você que não deixa, você cuidado, porque a mão de Deus pode vir sobre você pesada, porque Deus é fogo consumidor também. Ele é amor, ele é tudo na nossa vida, mas ele é fogo consumidor. E Deus tem ciúme daqueles que ele escolhe. Deus tem ciúme daqueles que é dele. Então, você que está ouvindo esta palavra, cuidado antes de tocar no anjo caído, porque ele tem autoridade ainda sobre ele, porque a autoridade ele não vai perder. Ele perde o Espírito Santo de Deus, mas a autoridade está sobre ele. Então, antes de tocar no ungido de Deus, pense duas vezes. Antes de falar mal de um ungido de Deus, pense duas vezes.
Eu mesmo sou um. Eu não tenho vergonha de falar aquilo que eu era. Eu falava, mas eu falo uma coisa para você. Eu, a partir que eu aprendi, que eu comecei a ler a palavra do Senhor, que isso daqui começou a entrar dentro da minha vida, eu comecei a praticar. Que não adianta você ler se você não praticar. A palavra de Deus é para você praticar e ela entrar dentro do teu coração. Amém. Glória a Deus. Para aquilo que sair da tua boca, Deus. é aquilo que vem do céu. É assim mesmo. É isso mesmo. Fica com esta palavra. Glória a Deus. Amém. Eu me lembrei, pastor Valdenir, porque o povo de Deus, Emanéia,